Olá, hoje nossa aula de língua portuguesa é sobre conotação e denotação. É o assunto das semânticas que se refere ao sentido das palavras. Nossa língua portuguesa ela é muito rica, ela é diversificada e criativa. Usamos as palavras no seu sentido denotativo e conotativo. Vamos lá? Bom, em língua portuguesa aprendemos que os termos podem variar de significado e que é possível empregá-los em dois sentidos. Vamos recordar esse tema? Sentido conotativo. Quando a palavra é usada no sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ou seja, dependendo do contexto, o significado pode ser diferente. Ele é usado no sentido figurado, mudamos um sentido original de uma palavra, aí colocamos ela no sentido conotativo. Encontramos a linguagem conotativa em textos poéticos, letras de músicas, conversa do dia a dia, entre outros. A linguagem conotativa abre espaço para as palavras no sentido criativo e artístico. É na conotação que aparecem as figuras de linguagem. Aí ele deu um exemplo. Você é uma flor de pessoa. Nós somos flores? Não. Ele usou aí flor no sentido aqui, assim que você é meiga, que você é delicada ou delicado, entendeu? No caso aí, ele falou uma flor de pessoa. Geralmente nós usamos essa palavra quando nós nos relacionamos com o sexo feminino. Nesse contexto, dizer que alguém é uma flor significa que se considera a pessoa meiga, agradável, cheirosa, bonita e etc. Já no sentido denotativo, é o uso da linguagem em seu sentido real, literal, ou seja, no dicionário. Ao usar a linguagem denotativa, o falante ou escritor tem uma linguagem objetiva ou clara. Podemos encontrar a linguagem denotativa em textos jornalísticos, dicionários, artigos científicos, entre outros. As palavras podem ser usadas no seu sentido literal, que foram usadas como realmente elas significam. Tá? Aqui está falando que quando a palavra é usada em seu sentido próprio, literal, original, objetivo. Ganhei uma flor do meu amigo. Essa flor está relacionada uma rosa, uma margarida, né? Então, é um sentido que real. Nesse contexto, flor corresponde exatamente ao sentido original da palavra, certo? Órgão reprodutor de angiospermas formados por dois conjuntos de folhas, cálice e corola, tá? Agora o desafio. Agora em grupos discutam e determinem o significado das expressões a seguir retiradas do poema. Hora da brincadeira. O que é dar o bolo em alguém? É não cumprir com um combinado. O que é viver à sombra? É viver à custa de alguém. O que uma pessoa sem parafuso? É uma pessoa maluca, sem juízo. E coisa michuruca?
é coisa de pouco ou sem valor. No dicionário, observe algumas acepções do vocábulo mala encontradas no dicionário. Número 1. Espécie de caixa feita dos mais diversos materiais para transportar em viagem roupas ou outros pertences. Saco de pano ou couro, geralmente fechado com cadeado, mala, postal. E o número 5, tá sendo brasileiro, gíria. Pessoa inconveniente, chata, maçante. Quando a gente fala assim, você é um mala sem alça, né? Então, isso aí quer dizer que a pessoa é chata, é maçante, entendeu? Agora, responda as questões. No verso do poema lido, colega duro de aturar é mala. O termo em destaque foi empregado com qual significado acima? Quando ele falou que o colega é ruim de aturar, ele é um mala, então só pode ser o quê? O número 5, que a pessoa é inconveniente, chata, maçante. Na letra B, esse sentido é conotativo ou denotativo? É um sentido real aqui? O colega é mala mesmo? É aquela mala quadrada, retangular? Não. Então, eu estou usando o quê? Um sentido figurado. Então, estou usando o sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? É quando você corresponde ao sentido figurado. No caso aqui, é um sentido figurado. Agora, crie uma frase com a palavra mala, de modo que o sentido apreendido seja denotativo. Se é denotativo, é no sentido real, como é uma mala mesmo. Ok? Então, por hoje é só. Vai ter também atividades na plataforma, tá? Façam com bastante atenção, lembrando que o sentido conotativo, o que ele é o sentido figurado, e o denotativo é o sentido real, ok? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Beijinho e até amanhã na nossa aula online de ciências. Lembrando que devem trazer o quê? O sistema solar montado e o movimentos de rotação e translação, ok? Beijinhos de saudade, meus amores.